Estudo de Atos, agora o capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns desses de caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e, guiando pela mão, conduzira a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhes: O Senhor em visão, Ananias. E disse-lhes o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, seja cheios do Espírito Santo. E logo se lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Vamos dividir esse texto em algumas partes, e aqui nós fizemos essa primeira parte, que é a conversão de Saulo. É, Saulo, ele era fariseu, estudioso da palavra de Deus, tinha estudado com Gamaliel, conhecedor de toda a lei judaica, homem temente a Deus, e achava que estava agradando a Deus, perseguindo os cristãos. Realmente é meio complexo para um judeu se converter, porque eles têm toda uma tradição, todo um conjunto de rituais, e de repente, e eles esperam um Messias, mas eles esperam o Messias de uma forma imponente, o Messias que vai devolver para eles o reino e vai dominar eh, ali Israel e todas as nações do mundo. E eles não entendem que isso é parte de um processo, que o principal motivo da vinda do Messias é a salvação da humanidade. E aqui vai dizer que ele ainda respirava ameaças, ele ainda causava medo no povo de Deus. E ele começa a pedir carta para ir para Damasco, né? No verso 2. É, e aqui ele queria, aonde ele encontrasse alguém desse caminho, né? No início, os cristãos chamavam o povo do caminho, né? E ele queria perseguir homens e mulheres. Só que em Damasco acontece algo tremendo, né? Uma luz forte aparece a ele, essa luz é forte ao ponto de superar a luz do sol ali, e começa a fazer pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele diz: Quem é tu, Senhor? Ele diz: Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa palavra aqui, recalcitrar contra os aguilhões, significa que Paulo estava tentando lutar para não crer que Jesus era o Messias. Com certeza, os acontecimentos ali começam a envolver a mente de Paulo.
O Espírito Santo começa a trabalhar o coração de Paulo para que Paulo se convença de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias que deveria vir ao mundo. Nesse processo de Paulo, nós podemos ver o processo de conversão de várias pessoas. Às vezes você prega o evangelho para uma pessoa que é usuária de droga, para uma pessoa que é católica, para uma pessoa que é muçulmana, e você pensa, não, isso aqui não tem efeito, essa pessoa é incapaz de crer no evangelho. Lembre que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder de Deus e não depende da vontade do homem. Só a vontade do homem, a vontade de Deus operando aqui em Paulo era o evangelho mexendo com os sentimentos de Paulo, com os pensamentos de Paulo. E Paulo tentava lutar contra isso, porque ele não queria crer que Jesus era o Cristo. Então ele lutava, recalcitrar contra os aguilhões. E o verso 6 diz que ele, temendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ele disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Veja que ele já chama Jesus de Senhor. E os homens levam ele, ele se apresenta ali, e Ananias já é acionado pelo Espírito Santo, e Ananias vai visitar, ora, e Paulo agora ele recebe a imposição de mãos com a promessa de levar o evangelho aos gentios. Deus ele levanta os 12 apóstolos, e os apóstolos, claro, vão para várias regiões do mundo, mas ele pega Paulo e prepara Paulo desde a sua infância para esse chamado. Não pense que o chamado de Paulo ele era um chamado que foi feito neste momento. Não. Claro que nesse momento Deus chama ele para o cristianismo, mas Deus começa a preparar Paulo. Nós estamos falando da preparação de Paulo desde o seu ventre materno. Jeremias vai dizer, Deus fala para Jeremias: desde o ventre materno eu te conheci, te constituí profetas às nações. A escolha de Deus é assim, ele escolhe a pessoa desde o ventre materno e ele permite às vezes que as pessoas passem por uma jornada longe de Deus. Nessa jornada ele aprende caminhos estranhos, aprende coisas, e Paulo aqui ele passou por muitos caminhos, estudou muito a palavra de Deus, e esse estudo era necessário porque quando ele se convertesse, ele precisava escrever as cartas que ele escreveu, fazer a defesa do evangelho que ele fez, impactar o mundo como ele impactou. E ele não poderia, a partir desse momento agora, começar um trabalho, não. O trabalho já tinha começado muito antes, na sua infância. E Deus vai preparando o homem desde a sua infância, as histórias que ele vai ouvindo, os ensinamentos que ele vai tendo, a psique de Paulo está sendo preparada, o físico de Paulo está sendo preparado, era um homem de jejum, de orações e de grande conhecimento da palavra de Deus. Alguns estudiosos acreditam que ele passa vários anos estudando a palavra de Deus depois dessa convenção, e depois ele vai pregar com intensidade. Mas aqui diz que ele já começa a pregar desde o início. E ele ora e ele cura a sua visão, tem um problema visual, e Paulo ele parece que tinha um problema visual, alguns acreditam que ele tinha um glaucoma, né? Alguns acham até que a doença que ele vai orar lá na frente, que ele disse que era o espinho na carne, era o glaucoma, outros acham que não, porque Deus aqui ele cura ele do evento que aconteceu ali, e cai como escama dos seus olhos, e Deus garante que ele é um vale escolhido para ir os gentios, para os reis e os filhos de Israel. E Deus disse que ele ainda sofreria muito pelo nome de Deus. Então, o evangelho, às vezes, as escolhas de Deus, Deus escolhe pessoas para sofrer por causa do evangelho. Nós vivemos em momentos de paz, e nesse momento de paz nós podemos prosperar, nós podemos estudar, nós podemos comprar, podemos vender, desde que seja tudo de acordo com a palavra de Deus, mas em certos momentos, Deus escolhe pessoas que padecem pelo evangelho. Paulo foi escolhido para esse propósito. E Ananias entra na casa, ora, impõe a mão, e Paulo é cheio do Espírito Santo de Deus. E caiu lá como escamas,
E ele fica alguns dias com os discípulos em Damasco, e aí vai para a sinagoga se pregar o evangelho de Cristo e dizer que Cristo é o Filho de Deus. Veja que complexo, né? Há poucos versículos atrás, Paulo é um perseguidor da igreja, participou da morte de muitas pessoas ali por ser conivente, por induzir pessoas à morte. Porque aqui o período vai contar, que você salta de um versículo para outro e você acha que o tempo foi curto, né? Mas não, isso leva alguns meses, alguns anos talvez. São processos em que Paulo fez muita maldade contra a igreja, mas agora ele está dizendo que Cristo é o Filho de Deus. E é importante você aprender isso. Jesus disse que aquele que cresce que ele era o Filho de Deus, esse tinha parte com Deus. O grande problema hoje é que nós precisamos afirmar isso novamente. Está sendo feito ataque por movimentos do anticristo contra a igreja em que querem tirar a divindade de Cristo. São muçulmanos, o islamismo atacando Jesus. Eles reconhecem Jesus como Messias, mas não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Os judeus ortodoxos não reconhecem Jesus, nem como Messias. E os cristãos estão nessa briga, e muitos cristãos já deixaram de acreditar em Jesus como Filho de Deus. Tem uns que já deixaram de acreditar até no Jesus histórico. Porque começa a se perder nos textos. Veja que Paulo é um homem cheio de conhecimento da lei judaica, do judaísmo, dos escritos judaicos. E esse homem, ele vai ser convencido que Jesus é o Filho de Deus, pelo Espírito Santo de Deus e pelo próprio conhecimento da palavra. E eu fico triste quando alguns brasileiros que começam a questionar a Bíblia, dizer que a Bíblia, a tradução é muito ruim, porque tem algumas coisas da tradução que você transferir de uma língua para outra, uma expressão que era no hebraico, ou no grego, ou no aramaico, para o português, realmente é complexo às vezes. Isso faz parte da nossa condição de homens caídos, porque na Torre de Babel é confundida a língua dos homens, e essa confusão de línguas tem mudanças na psique da pessoa. A língua, ela muda como a pessoa percebe as coisas, como é o entendimento da pessoa. Você olha, por exemplo, no inglês, as palavras às vezes são invertidas, mas elas são lidas em uma outra ordem. No hebraico não, original não tinha vogais. Então, você vai entender que isso muda um pouco a forma como a pessoa pensa, como a pessoa raciocina, né, como que é o raciocínio lógico das pessoas. Isso influencia na psique, no comportamento das pessoas. E é muito comum esse questionamento, mas geralmente essas pessoas que saíram do cristianismo para o judaísmo, para outras religiões, alegando que tinha problemas nas escritas, nos escritos em português, é porque pessoas que não compreendem a própria gramática portuguesa. São pessoas que têm dificuldade com reconhecer o sujeito da oração. Esses dias eu estava vendo com um homem que ele estava questionando a impossibilidade de Deus, que seja que Deus ele era incapaz de salvar o povo, e que existe na Bíblia escrito isso, que Deus não foi capaz de salvar o povo de Israel, porque eles tinham carros de ferro, os inimigos. Mas quando nós fomos ver o sujeito da oração, na frase, na fala, o, é, o sujeito não era Deus, ou seja, o texto não estava servindo à incapacidade de Deus, mas à incapacidade daqueles homens de vencer os carros de ferro. Ou seja, por não reconhecer o sujeito da frase, da oração, eles confundiram o homem com Deus. E, diante dessa confusão, essas pessoas, ela agora acreditava que Deus não tinha condições de salvar o povo, ou seja, Deus não era onipotente. Outras pessoas questionam, por exemplo, quando Deus diz em uma passagem, eu não sou homem para que imita, nem filho de homem para que se arrependa, e tem outra passagem que diz que Deus se arrependeu de ter feito homem, ele acha que a Bíblia se contradiz aí. Não entende que no português você pode ter essas duas falas e as duas ser verdadeiras.
porque não é literal, é exatamente como está escrito, e na outra não, na outra é uma figura de linguagem, quis dizer que Deus se ficou triste, que Deus, como um homem, ele se arrependeu, ele quis colocar sentimento, emoção, para que desse mais sentido, para que nós pudéssemos sentir um pouco do que Deus sentiu. Deus fala com o homem na língua do próprio homem, com inglês, falando inglês, com espanhol, falando espanhol, com brasileiro falando português. Deus fala na língua do homem. Ele balbucia através da sua palavra, e essa tradução ela é suficiente para salvar os homens. A maioria das pessoas tem essa confusão, e Paulo é um homem instruído na palavra de Deus e se convenceu de que Jesus era o Filho de Deus e era o Cristo. Eu vejo brasileiros confusos por causa de pequenas coisas, a maioria não leram a Bíblia toda. Às vezes fazem questionamento da Bíblia porque não leram ela toda, porque tem partes que no início está respondido mais à frente. Tem partes que você vai ler do Novo Testamento que foi respondida no Velho, ou seja, as coisas se completam. A genealogia de Mateus e de Lucas, uma série de coisas que eles questionam, por exemplo, a genealogia de Mateus e de Lucas tem uma pequena diferença e fica parecendo que se enganaram, mas na verdade existia em Israel uma coisa chamada lei do levirato. Quando o homem morria, o irmão dele casava com a viúva e gerava filhos, e o primeiro filho ali era considerado como filho do irmão que morreu. Então, a genealogia fazia o que? Uma bifurcação, uma curva. Então, no livro, Mateus e Lucas, um faz uma genealogia ali através da genealogia biológica e outro faz através da genealogia dentro da lei. Então, tem suas diferenças, mas as pessoas, por não estudarem a palavra de Deus e não irem atrás do hebraico, do aramaico e do grego para explicar primeiro a sua crença, elas começam a questionar alguns pontos e aí encontram no judaísmo, no islamismo, em outras religiões, o apoio necessário para dizer que Jesus não é o Cristo, que Jesus não é o Filho de Deus, que ele não era o Messias que vinha ao mundo, e daqui a pouco a maioria começa a desacreditar em Jesus, desacreditam uma coisa e encontram muitos ateus, cristãos que deixaram de acreditar que Jesus era o Cristo, viraram judeus e depois viraram ateu, porque sem o Espírito Santo tudo é religião morta. Só letras, só estudos, sem a presença do Espírito Santo de Deus é morte. É muito comum isso. As pessoas estudarem a palavra de Deus e questionarem muita coisa, e de repente vão para o ateísmo, vão para outras religiões que não tem nada a ver, vira confusão. E nós temos Paulo aqui, um homem altamente instruído na palavra de Deus, e agora ele é convencido pelo Espírito Santo e convencido através do Espírito Santo e através da própria palavra que Jesus era o Cristo e é o Filho de Deus. Geralmente essas pessoas que se afastam de Deus, elas têm um problema grande com o pecado e um problema grande com a ausência do Espírito Santo de Deus. Geralmente, essas pessoas, você vê algumas características nessas pessoas que se afastaram da igreja. Elas eram mesquinhas, elas não gostavam de ofertar e dizimar. Elas precisavam de uma desculpa para que legalizasse a sua. A, legalizasse o seu sentimento de mesquinho. E elas precisavam de alguma coisa, então elas vão atrás da lei para dizer: não, eu não posso dizimar ou ofertar porque o templo não existe. Mas nós sabemos que o templo era modelo de um templo do céu, que o sacerdote é do céu, que as coisas da terra eram apenas modelo. Então, quando o homem ofertava aqui ao sacerdote da terra, era por causa do sacerdote do céu. Quando o homem ofertava no templo da terra, era por causa do templo do céu. E esse templo agora do céu é que assumiu a primazia, porque depois da morte de Cristo, assumiu toda a primazia. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E outra coisa que eu falo sempre é que se precisava de dinheiro para estabelecer a religião dentro de um país pequeno, do tamanho de Sergipe, mais ou menos, que é o tamanho de Israel, o menor estado brasileiro, imagine colocar uma religião para o mundo inteiro. Deus disse: ir de pregar o evangelho a toda criatura. Você acha que quando Deus disse isso, não está inclusa a questão financeira? Então, geralmente, as pessoas mesquinhas, elas têm uma tendência natural a
se afastar da palavra de Deus, se afastar do cristianismo, porque no fundo elas não ficam felizes quando um pastor compra um carro, quando um pastor vive bem, quando o pastor estuda, elas arrumam uma desculpa para não dizimar e ofertar. Vivem falando dos pobres, que tem que ajudar os pobres, que o dízimo era para os pobres, mas elas mesmas são mesquinhas. Conheço, a maioria são assim. Pessoas que não ajudam os pobres, mas elas fazem um questionamento. Uma outra coisa que você observa, uma primeira é que essas pessoas são mesquinhas, a segunda é que a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria, eu não vou dizer todas porque eu não conheço todas, mas todas que eu conheci, que eu tive proximidade, alguns, claro que eu não tive proximidade, mas todos que eu conheci intimamente, que deixaram o evangelho de Cristo, se foram para o judaísmo e outras religiões, essas pessoas tiveram um problema grande de pecado. O que acontece com Saul? Saul peca, o Espírito Santo se afasta, vem um espírito atormentar a vida de Saul e ele começa a buscar outras religiões. O processo é o mesmo. Elas não conseguem mais ler a Bíblia e compreender a Bíblia, porque é o Espírito Santo de Deus que faz aquelas letras e aquelas palavras que podem estar em qualquer um livro separadamente, mas que juntas ali a palavra de Deus é Espírito e é vida. E elas perdem esse vínculo com Deus, e eu passei por esse processo. Eu ia para várias igrejas, às vezes chamavam a gente lá na frente, eu ajoelhava para orar, eu orava, e quando eu levantava angustiado, era pior. Eu dizia, não, isso aqui não existe, isso aqui é farsa, religião é uma mentira, Deus não existe, o mundo não existe, virei ateu. Mas passou-se um tempo, eu compreendi que o problema não era com as igrejas, era com o meu pecado, era eu que estava separado de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. São pessoas separadas de Deus por causa do pecado e elas não compreendem a Deus. Então, geralmente, essas pessoas são mesquinhas. Essas pessoas estão em estado de pecado, ou são mesquinhas porque pecaram, ou já era um conjunto da obra. São pessoas que não liam, não estudavam a palavra de Deus. Então são pessoas que iam para a igreja, abre a Bíblia e lê aquele ponto, mas não tinham o hábito de ler o Novo Testamento todo, o Velho Testamento todo. E é maravilhoso, eu aconselho você a ler e orar e dizer, Senhor, me instrui na tua palavra. Hoje já você pode buscar no YouTube, nas redes sociais, aí bastante conhecimento sobre a palavra de Deus. Existem estudos completos sobre livros inteiros. Ontem eu mandei para uma irmã um estudo de Apocalipse no YouTube de um pregador famoso com doutorado, Hernandes Dias Lopes. Tem pregações em livros inteiros. Você pode buscar pregadores da Assembleia de Deus, pregadores da Batista, pregadores reformados, calvinistas, arminianos. Você consegue ter, se você quiser se buscar, hoje você encontra com facilidade, mas essas pessoas não encontram. E aqui nós temos Paulo convencido que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviu estavam atônitos. Verso 21 dizia, não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Agora, é interessante, verso 22, que no outro diz que ele era o Filho de Deus, no verso 20, agora no verso 22 diz que ele era o Cristo. Ele não era só o Filho de Deus, ele era o Messias que Israel esperava. Ele entendeu que não era bem como os judeus esperavam. Os judeus focaram nas partes da Bíblia que eram voltadas para ele. Um Messias que vinha libertar ele dos inimigos, um Messias que vinha salvar eles, um Messias que ia reinar em Jerusalém. Isso vai acontecer. Mas eles esqueceram do Messias que veio para fazer a coisa principal que tem na vida do homem, é libertar o homem do pecado, é libertar o homem da condenação, é libertar o homem da maldade do seu coração, daquilo que aconteceu no Éden, daquilo que aconteceu na Torre de Babel. E eles esqueceram que esse é o maior problema da humanidade. Se colocasse o reino hoje lá em Israel, claro que Jesus não se corromperia, mas se colocasse um homem para reinar Israel e houvesse uma paz mundial, daqui a pouco se corrompia. Todas as ditaduras militares tenderam para a corrupção.
porque o homem é corrupto. O que tem que mudar não é só a instituição política, é a natureza do homem. É uma pessoa mudada no seu interior e transformada. E é isso que Cristo veio fazer, pelo Espírito Santo de Deus, restaurar o homem a Deus. E esse homem transformado, sim, esse homem faz parte de um reino que um dia vai ser governado pelo Cristo no seu trono, e as promessas feitas a Abraão e aos patriarcas serão cumpridas. Verso 23: E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procuravam juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos, lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falaram, e como em Damasco falaram ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Houve uma certa resistência, né, por parte dos apóstolos, porque realmente é assustador, um homem perseguia a igreja, e de repente esse homem aparece do lado da igreja, será que não é um infiltrado? Foi preciso que Ananias fizesse ali o elo, né, para poder mostrar os apóstolos que Paulo era um convertido. E agora a igreja começa a crescer novamente e tem mais um momento de expansão. Imagine que a igreja cresceu bastante e ela começou a se espalhar agora para outras cidades, e o cristianismo é um movimento poderoso, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Esses dias eu vi uma coisa muito interessante na Coreia do Norte, que é comunista, é proibida a palavra de Deus lá. E só uma igreja soltava 40.000 bíblias em balão guiado por GPS para a Coreia do Norte. Tem pessoas pregando, tem igrejas brasileiras montando na África, ali no Egito, locais onde eles podem divulgar a palavra de Deus com muito cuidado, deixam bíblias espalhadas em alguns lugares. O Espírito Santo de Deus está convertendo uma grande quantidade de pessoas no Irã, que é um país extremista, muçulmano, está em guerra atualmente com os Estados Unidos. Estados Unidos e Israel atacando o Irã, mas antes disso já estava acontecendo um momento de conversão grandiosa no Irã, nos países muçulmanos. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, um pouquinho, vai nas redes sociais, vai num grupo de WhatsApp, no grupo da família, manda uma mensagem, combate um erro, uma heresia, prega contra a idolatria, você vai mandando as mensagens e mensagens, essas coisas estão se espalhando no mundo. Tem pessoas pregando na calçada, nas ruas, indo evangelizar os índios. Nos nossos grupos aqui tem pajés congregando com nós nos nossos grupos de WhatsApp. É uma bênção isso, né? Esses dias uma mulher pediu oração por ela e pelo marido dela. Ela tinha ido para São Paulo para trabalhar. O marido tinha ficado em casa, ela não sabia ler, ela pedia para falar em áudio. Ela falou: "Ô, irmão, eu vivo numa aldeia, eu sou índia, natural mesmo, eu vivo numa aldeia, meu esposo vive numa aldeia, eu estou pedindo oração por minha vida, pela vida do meu esposo, para Deus abrir a porta." Daqui a pouco ela já tinha aberto a porta de um emprego para ela. Perdi contato com essa irmã, era num grupo antigo que a gente tinha, mas grupos de WhatsApp estão atingindo índios, estão atingindo outros países africanos, às vezes tem africanos congregando conosco, as mensagens estão indo para Portugal, estão indo para a África, estão indo para vários lugares. Um grupo de WhatsApp, às vezes, que parece tão pequeno, evangelizar está se tornando algo tão grande, porque o evangelho é poder de Deus. Então, o evangelho é poder de Deus, capaz de transformar homens como Paulo, capaz de transformar traficantes, de transformar a vida da sua família. Se você está passando por um momento difícil,
Ora e fica tranquilo, o evangelho é poderoso para fazer uma obra no meio da tua família, dos teus amigos, do teu trabalho. O evangelho é poderoso, não existe nada que Deus não possa fazer. Essa convenção de Paulo mostra que Deus pode mudar a tua vida hoje. Deus pode mudar o teu trabalho hoje, Deus pode mudar a tua condição financeira hoje, Deus pode mudar o teu estado emocional, Deus pode entrar com cura e libertação, Deus pode mudar a natureza dos teus vizinhos, dos teus parentes, dos teus amigos, dos teus filhos, dos teus pais, da tua esposa, do teu esposo. Talvez a natureza dessa pessoa que você convive seja contrária a você, te persiga, te oprima, mas Deus pode inverter isso tudo e fazer com que essa pessoa seja agora um irmão, uma companhia e um companheiro ou uma companheira para você. Verso 32, agora vai falar um pouco de Pedro e diz: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achando ali um homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico, e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama, e logo se levantou. E viram-nos todos os que habitavam em Lida, Sarão, nos quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto ali. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhes as mãos, a levantou, e chamando os seus santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Veja que agora a palavra de Deus ele deu uma mudada, ele estava falando da convenção de Paulo, das coisas de Paulo, de repente ele começa a falar das coisas de Pedro. Nessa época papel era muito difícil, muitas vezes escritos bíblicos não tinha nem vírgulas, nem espaço, tinha que ser escrito tudo junto para economizar papel. E essa história do livro de Atos, ela acontece basicamente no período de 30 anos toda a história, né? Então nós estamos vendo a história aqui, vamos ler o livro de Atos todo e pregar sobre eles, mas nós vamos ver que essa história que nós podemos ler em uma tarde é uma história de aproximadamente 30 anos. E aqui ele começa a falar de Pedro. E a primeira coisa que Deus faz Pedro, numa das suas passagens, ele cura um homem de uma doença, que era paralítico. 8 anos, doente, sem poder andar. E Pedro, pelo poder de Deus, ele cura esse homem e depois agora ele vai ressuscitar uma mulher que morreu, uma mulher que tinha boas obras. Isso é animador porque diante de tanta dificuldade que nós passamos, nós precisamos ouvir essas histórias. As histórias que Jesus cura, a história que Jesus ressuscita. Certa vez trabalhando, fui fazer um trabalho numa igreja e nessa igreja eu conheci uma mulher. Ela dirigia uma igreja e ela me contou a história dela. Ela era nova e queria deixar o evangelho. E para deixar o evangelho, Deus disse para ela que ela, se deixasse o evangelho, Deus ia castigá-la. E um belo dia ela teve um problema de saúde e veio a falecer. O médico deu o atestado de óbito, só que os pais dela moravam na Bahia, ela morava em São Paulo. E tinha que mais ou menos 3 dias. Os ônibus eram muito difíceis naquela época para chegar em São Paulo, era aproximadamente 3 dias mesmo. Esperaram 3 dias para que o pai dela viesse e pudesse ser feito o velório dela lá em São Paulo. E ela conta a visão que ela teve, conta algumas revelações que ela tem nesse período, que ele tinha falecido, mas eu queria que você ficasse atônito com isso, porque ela faleceu, deu o atestado de óbito dela, mas ainda fizeram um processo mais complexo, que é o processo de embalsamar ela, ou seja, aplicou formol, tira líquidos, ou seja, se ela não tivesse morrido, ela teria
E se ela antes não tivesse morta, ela teria morrido com esse processo, porque o formol no corpo ali, substituindo o sangue e vários fluidos do corpo são tirados. Não tinha como ela ter escapado. Se pegar uma pessoa saudável, levar para o hospital, tirar o sangue dela, aplicar formol, essa pessoa vai morrer. Porque o formol vai matar. E a falta do sangue ali, uma série de coisas. Para piorar, essa mulher ainda é colocada na geladeira, né? Numa gaveta ali gelada. Veja que esse terceiro processo também mataria ela. Eu lembro que eu servi o exército e lá a gente tinha soldados que desmaiavam porque a temperatura caía. Nós estávamos num lugar onde a temperatura era aproximadamente 5 graus acima de zero, mas já era muito frio. Então nós não podia parar de pular, nós tínhamos que ficar pulando todo o tempo, se movimentando, que era para o corpo manter esquentado. Mas tinha soldado que não conseguia. Ele desmaiava de tanto frio, é chamada hipotermia. Aí ele era colocado na ambulância de emergência, aplicava uma injeção nele, tinha que levar ele urgente para o hospital, porque ele poderia morrer por causa da baixa temperatura. E essa mulher, ela morreu e depois aplicou o formol, que mataria ela, e depois colocou ela numa geladeira, que a temperatura bem baixa, que também mataria ela por 3 dias. E depois do terceiro dia, estão preparando o corpo dela para o velório e ela abre o olho. E assusta todas as pessoas ali, e chama os médicos, e a junta médica leva ela para fora do hospital e pergunta se ela reconhece. Ela fala que reconhece, ela diz o nome dela, e eles ficaram assustados. No dia que ela foi ressuscitada, as pessoas em volta dos quartos onde ela estava, todas tiveram alta, foram curadas. Os anjos passaram lá e curaram todas as pessoas. Ela passou vários meses sendo estudada pelos universitários ali e de outros estados brasileiros. Vieram pessoas de vários estados brasileiros estudar essa irmã, porque é impossível o que aconteceu. Uma mulher que morreu, que foi embalsamada, que ficou 3 dias com a geladeira, de repente abre o olho. Ela guardava até aquele momento o atestado de óbito dela. Ela falou que foi tão forte o formol no corpo dela que ela passou mais de 10 anos, o marido dela cuidando dela, ela se recuperando do que o formol fez com ela, dos danos do formol. E nós, às vezes, precisamos ouvir essas palavras, porque Deus pode curar um aleijado, Deus pode ressuscitar o morto, Deus pode preparar um emprego para você, Deus pode libertar você dessa doença, Deus pode reconstruir a sua família, Deus pode te dar um futuro feliz, Deus pode curar a tua mente e o teu corpo, Deus pode trazer paz na tua casa e na tua vizinhança, Deus pode te libertar de um vício. Tua vida tem esperança, porque o Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou, ele pode transformar a sua vida. A tua vida que tu acha triste, que tu acha angustiante, que tu acha que não tem mais jeito, ela tem esperança. Deus é a esperança da tua vida, o Filho de Deus é a esperança para a tua vida. O que ele fez na vida desse homem que tinha dificuldade de andar, o que ele fez na vida dessa mulher ressuscitando, o que fez na vida dessa mulher que eu contei a história, ele pode fazer na tua coisas maiores ainda. Deus pode te tirar do fundo do poço, Deus pode te tirar do montouro e fazer habitar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Deus pode virar teu cativeiro hoje é dia de mudança na tua vida. Hoje tu se encontrou com essa palavra, e essa palavra hoje vai renovar as tuas esperanças e te fazer feliz ainda nessa terra. Então nós precisamos ouvir isso. Aqui mostra o poder de Deus em transformar a mente de um homem que era contrário à palavra de Deus, mas ele encerra mostrando que o poder de Deus é o mesmo que age na mente, é também o poder que age na matéria. Deus, se for preciso, ele entra na mente dos homens e das mulheres a teu favor, na tua mente, na mente do teu filho. E se for preciso, ele entra no corpo também e muda a nossa realidade. Então, hoje você ouviu uma palavra de esperança, o poder transformador do Evangelho, o poder de Cristo na vida do homem, expressado aqui de duas formas. Primeiro, transformando um coração contrário à palavra de Deus num coração a favor. Então, teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, que é contrário a essa obra, pode ser alguém que vai sofrer pelo Evangelho. E essa pessoa que está doente, está acamada, esse teu estado físico, esse teu estado psicológico, teu estado financeiro, teu estado social e moral pode ser transformado também pelo poder do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Hoje a palavra falou com tua alma. Lembra de curtir, de compartilhar, de glorificar o teu nome, glorificar o nome de Deus, porque Deus hoje encontrou a tua vida por meio dessa palavra. Receba a palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém e amém.